desencarnados nem respondem. Falam assim para ele: nós já lhe falamos sobre isso. Vocês vão encontrar esse tipo de resposta lá. Outras vezes pergunta: você está dando voltas, mas você está ainda no mesmo assunto sobre o qual já lhe falamos. Então é uma maneira de verificar a positividade daquelas assertivas. Então este cidadão, que por enquanto ainda é o Hippolyte Léon, toma conhecimento um dia daqueles fatos que nós estudamos na aula anterior. Lembra-se, né? Que tem mesa andando sozinha, que tem um monte de coisa acontecendo, e ele fala: quando vir, acreditarei. Mas ainda achou que fosse possível. Ele não acreditava a priori e nem negava, o que é de uma grande sabedoria. As coisas não deixam de existir porque eu as desconheço, e não existem só enquanto eu as conhecer. Não vi, portanto não sei se é real ou não. Passa-se mais algum tempo, e aí o cidadão volta e diz que agora as mesas se movimentam dando respostas inteligentes. Ele admitia que as mesas pudessem se mover sozinhas, agora que pensassem, não admitia. Lógico. Agora eu quero ver isso de perto. E quando ele olha a coisa acontecendo, ele para pensar. Essa é a questão. Ele para pensar. Que é já o nosso roteiro de hoje. O parar para ver é o que se chama de método experimental. O pseudo-sábio explica a priori ou nega a priori. O sábio verdadeiro reconhece que não sabe o que está se passando e então inicia os esforços para tentar saber. Foi o que ele fez. Ele viu aquilo e pensou: o que está se passando aí? E daí ele se interessou de acompanhar. À medida que ele foi vendo várias sessões circenses de mediunidade, vocês ouviram o adjetivo que eu usei? Várias sessões circenses de mediunidade, espetáculo, ele vai percebendo que há alguma coisa de valor naquilo. E aí ele se propõe a verificar. E nesse se propor a verificar, ele vai vendo como que as coisas se passam. Então, o que todo mundo fazia? Perguntas aos espíritos. Não era isso? Usando toda aquela metodologia, aquela parafernália, faziam perguntas do que tipo. Era perguntas do tipo assim: vou me casar? Vou ficar viúvo? Vou ficar rico? Vou ter filhos? Cada um só queria saber da sua própria vida. E ele começa a fazer perguntas de interesse geral. Perguntas que saem daquela mesmice. Então, o que acontecia se nós tentarmos olhar a relação dos dois planos? Os primeiros desencarnados que participaram eram desencarnados de baixo nível evolutivo, brincalhões, certo? Que estavam dispostos a participar daquela brincadeira. Mas estava sob supervisão da espiritualidade superior. Quando Kardec chega e propõe uma pergunta decente, imediatamente os brincalhões saem. Saem por quê? Porque percebem que a brincadeira acabou. E aí, a resposta que vem, ela é produzida a partir de uma inteligência esclarecida. E vai se fechar um círculo virtuoso, porque à medida que ele faz perguntas interessantes e obtém respostas interessantes, ele vai tornando as perguntas cada vez mais complexas e profundas. E, consequentemente, as respostas vão se tornando cada vez mais complexas e profundas. E aí, um ou outro vê e passa a fazer o mesmo na sua sessão mediúnica. Então, em breve, a coisa vai mudando de figura. A brincadeira de mesas e coisas se movimentando acaba, e as sessões passam a ser sessões sérias, já em cima de uma metodologia que nós vamos ver daqui a pouquinho. Está certo? Então, com isso, aquele cidadão chamado Hippolyte
Rivello se torna o codificador da doutrina espírita. O indivíduo que vai organizar. Ele não é autor de nenhum ensinamento doutrinário. A doutrina espírita, ela é obra de uma coletividade espiritual, desencarnada. Kardec vai entrar juntamente com os médiuns para cumprir a parte de trabalho que cabia aos encarnados, que era patentear no mundo físico aqueles ensinamentos, perguntando, anotando, organizando o texto, mandando editar e publicando. Certo até aí? Certo. Está bom? E num determinado momento, ele então está disposto a editar as obras, né, a primeira obra, que é o Livro dos Espíritos, e ele se pergunta: que nome eu vou botar? Quem é o autor? Não poderia botar seu próprio nome, porque ele sabia não ser o autor. Além disso, ele já era um autor conhecido. Então, aquilo que ele era como cidadão, Hippolyte Léon, iria se refletir naquela obra que não era de autoria dele. E aí ele é orientado pela espiritualidade a atribuir a autoria, a usar como autor da organização, como responsável pela organização, Allan Kardec, que era o nome que ele tivera em encarnações passadas, quando ele foi um druida entre os gauleses. Alguém aqui já leu Asterix, ou já viu o filme do Asterix? Né? Então, a França compunha na antiguidade uma região chamada Gália, viviam ali os gauleses, que eram um povo danado de valente, e a quem os romanos não conseguiram subjugar. Então, os romanos estenderam o domínio norte, sul, leste, oeste, foram até a Irlanda, na direção para cima, e tiveram que contornar a Gália, porque eles não conseguiam dominar a Gália. E esses gauleses viviam de uma maneira muito especial. O chefe religioso dos gauleses era chamado de druidas. E Allan Kardec fora, na época, na encarnação como gaulês, ele havia sido um druida com o nome. O Hippolyte havia, naquela encarnação, se chamado Allan Kardec. Daí a origem do nome. Tá certo? E então, com isso, ele publica primeiro o Livro dos Espíritos, em 1857. Já estou adiantando um pouquinho o roteiro, né? Depois ele publica, em 1861, o Livro dos Médiuns. Eu sei essas datas porque eu já falei isso 1 milhão de vezes. Tá certo? Na época que eu era professora, os meus alunos falavam assim para mim. Eu escrevia uma fórmula química no quadro. Daqui eu escrevia outra. Eles perguntavam: o que é esse Na? Eu dizia: sódio. O que é o O? Oxigênio. Isso era fácil. O que é o C? Carbono. E o S? Enxofre. Pô, mas não tem nada a ver, não. Começa com E e está escrito com S, aí eu explicava por quê. Isso, na época eram 100 e um pouquinho, agora não sei mais a quanto está. Que andam descobrindo alguns e produzindo outros elementos químicos. Aí tinha sempre um dia que eu falava: professora, a senhora é muito inteligente. A senhora sabe todos eles de cor. Eles pensavam que eu tinha sentado e decorado. Claro, eu sabia porque usava 50 mil vezes por dia aquele troço. É a mesma coisa. O Livro dos Espíritos, quase toda hora eu tenho que ver que data foi editado. Aí eu gravei, abril de 1857. O Livro dos Médiuns, que também durante muito tempo eu trabalhei dirigindo a reunião mediúnica, é 1861. Depois, o terceiro é o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. Depois vem o Céu e o Inferno, e depois vem a Gênese, que eu acho que é de 1868, o Céu e o Inferno eu não me lembro, mas vocês vão ver quando estudarem para responder isso aí, tá bom? Eu estou dizendo a vocês não sei, para que vocês percebam que saber essas datas não significa conhecer a doutrina espírita, não, tá bom? Significa conhecer a história. É bom conhecer, mas a gente tem que saber o que representa cada informação, certo? Não é a prioridade. Então, nesses livros, o primeiro, que é o Livro dos Espíritos, contém basicamente
praticamente a doutrina inteirinha. Os outros 4 são desdobramentos. Vocês vão perceber quando fizerem essa tarefa facilmente como que é desdobramento. E eu vou repetir hoje. Seria muito importante se ao longo deste ano que nós estamos fazendo esse estudo sistematizado, todos vocês lessem esses 5 livros direto. Não é abrindo o Evangelho em qualquer parte, ou lendo. O único que eu acho que a segunda parte pode ser dispensada é o Céu e o Inferno. E a Gênesis, que tem uma primeira parte dificílima de se aguentar, pode ser lida sem o compromisso de gravar aquilo, só para fazer a visão global. Ok, amigos? Então, dessa maneira, desaparece o Hippolyte Léon e surge para o mundo o Allan Kardec. Além desses livros, ele editou durante muitos anos a Revista Espírita, que até hoje pode ser comprada na forma de livro, em qualquer livraria espírita, e fez viagens divulgando a doutrina. E se envolveu em publicações de artigos de revistas, de jornal, na defesa dessa doutrina, até morrer em 1869, me parece, em março de 1869, até ele se encarnar aí. E quando ele estava escrevendo a Gênese, havia equívocos na Gênese, e a espiritualidade deu uma cutucada nele e disse que ele olhasse, que ele fizesse uma revisão e verificasse os equívocos com prontidão. E ele fez isso. A espiritualidade o mandou apressar-se porque ele já estava com as malas prontas, o lugarzinho dele já reservado na espiritualidade. Então, no mundo espiritual, era necessário que ele se apressasse porque o tempo estava acabando. Então, vejam que de 1854, quando ele toma conhecimento dos fenômenos mediúnicos, até 1868, passaram-se 14 anos. Em 14 anos, ele editou esses livros, ele coordenou a elaboração de toda esta obra. Então, vejam que era realmente muito trabalho. Eu imagino que 14 anos para escrever um único desses livros, tirando talvez o Evangelho, o Céu e o Inferno, que o material já está pronto, é só parar para pensar, mas os outros, que tem muita coisa elaborada, 14 anos para escrever um deles não seria nenhum prazo absurdo. Só que em 14 foram editados 5 livros, mais todos os exemplares da Revista Espírita. E era então esse trabalho que tinha que ser feito. E há notícias do mundo espiritual que Kardec foi o primeiro soldado chamado para essa batalha. E se ele tivesse recuado, havia outros que estavam já também incumbidos de realizar a tarefa. E nós devemos pensar assim: eles fizeram isso para nós. Não. Porque quem sabe nós não estivemos trabalhando lá? É ou não é? Sabe por que é bom a gente pensar isso? Para a gente não imaginar que o que nós temos hoje prontinho é um privilégio. Não é um privilégio. Nenhum de nós recebe o privilégio da vida. Cada um de nós só recebe da vida o que fez por onde mereceu. Certo? Então, nós estarmos envolvidos com essa doutrina, colhendo dessa doutrina tanto conforto, tanta consolação. Se a gente parar para pensar o quanto nossa vida é muito melhor porque nós somos espíritas, mesmo que vocês digam assim: mas nem sempre eu me lembro disso. Tudo bem que não se lembre sempre, mas podem ter certeza que nos momentos de grande dificuldade, cada um de nós tirou muita força de tudo aquilo que a doutrina nos tem ensinado. Se não há privilégio, isso é um direito que nós conquistamos. Conquistamos com trabalho, que não é o trabalho de hoje. Hoje que eu falo é esta encarnação. É um trabalho de